Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui eu te ajudo a você se livrar da sua dor de coluna em 3 semanas e na sua casa. Eu sou a Keiti Machado, especialista em coluna. E o tema da nossa aula de hoje, eu vou te dar 7 dicas simples que contribuem para você se livrar das suas dores de coluna. E a primeira dica é ingerir probióticos. O bom funcionamento do seu intestino é importante não só para a qualidade da sua coluna, como para diversas coisas. 80 a 90% dos problemas do nosso corpo vem no intestino. É no intestino que é produzida a serotonina, que é aquele hormônio da sensação do bem-estar. E você que tem dor, você que vive com dor, que acorda todos os dias com dor de coluna, tem déficit nessa produção de serotonina, certo? Então é importante também você cuidar da qualidade do bom funcionamento do seu intestino. Mas, Keiti, como é que eu posso fazer isso? Ingerindo probióticos. Você pode ingerir probióticos de diversas formas, né? Você pode usar o kefir, um dos mais famosos é o kefir, né? Tem um kefir de água, tem um kefir de leite. Se você não tiver nenhum problema com a lactose do leite, você pode ingerir o de leite, mas eu ainda acho muito melhor você ingerir o kefir de água, né? As pessoas criam kefir e elas doam kefir para outras pessoas. Você pode pesquisar aí no Google, né? Como você faz para cuidar do kefir. Tem a forma do kombucha, né? Hoje em dia no mercado tem várias composições, vários chás, várias coisas de kombucha próprios já para o consumo, né? Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos e a gente aqui tem o próprio kombucha, né? É o próprio cezinho e meu marido que toma conta a cada 15 dias. Ele ferve uma água com chá, depois que esfria, coloca esse chá, o kombucha dentro e coloca não sei quantas xícaras de açúcar e ele fica ali fermentando durante 15 dias. Depois de 15 dias ele tira esse líquido, fica parecendo um refrigerante. Ele tira esse líquido e esse líquido a gente mistura com suco integral de uva e a gente vai ingerindo. É uma das formas que a gente aqui na minha casa faz para usar o kefir, né? Mas eu não sei se no Brasil tem, para usar o probiótico, eu não sei se no Brasil tem propriamente o kombucha. E outra forma é você ingerir as cápsulazinhas de probiótico, né? Você realmente comprar as cápsulas de probiótico, a gente também ingere aqui as cápsulas de probiótico por dia. E tem outras formas de você cuidar dessa saúde do seu intestino, como ingerindo uma quantidade ideal de água, né, diariamente. Se você tiver a ingestão baixa de água, vai comprometer o bom funcionamento do seu intestino. Faça a ingestão do kefir, tem aqueles lactobacilos, né? A concentração de probióticos acaba sendo baixa nesses fermentados, né? É muita fermentação, né? Muito açúcar, mas a concentração de probiótico acaba ainda não sendo boa, né? É uma concentração baixa. Então, o ideal é você procurar mesmo o kefir ou o kombucha, se tiver presente aí na sua cidade, ou você fazer a ingestão de cápsulas realmente de probiótico. O que eu quero alertar é que você tem que se preocupar com a qualidade, com o funcionamento do seu intestino. Se o seu intestino estiver em desequilíbrio, que a gente chama de disbiose, o desequilíbrio do intestino, isso vai contribuir para a sua dor de coluna. Acaba dificultando o seu processo de cura de dor de coluna. Mas, Keiti, como? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Quando o seu intestino está em disbiose, está desregulado, o que é que acontece? O nosso intestino, ele é formado assim e ele tem pequenas brechas para irem passando os nutrientes, né? Pequenas brechas. E durante essas brechas também passam bactérias ruins, bactérias boas, né? Mas a permeabilidade é pequena, então vai passando. Às vezes passa as bactérias ruins, só que ali de forma pequena, né? E aí o que acontece? Quando o seu intestino está em desbiose, essa permeabilidade que o normal seria assim, começa a ficar assim, né? Começa a ficar assim e passa nutrientes bons, mas acaba passando também muitos nutrientes ruins, muitas composições que vão inflamar seu organismo. E quem tem dor de coluna tem um corpo inflamado. Então, se você tem dor de coluna, você não tem que se preocupar somente com o local da sua dor. Você tem que preocupar em desinflamar seu corpo. O ambiente do seu corpo tem que estar mais desinflamado. Então, por isso, a importância também
de um bom funcionamento do intestino se você quer se livrar da dor de coluna, certo? E não só para a coluna, como várias outras coisas. Eu falei que 80 a 90% dos nossos problemas no corpo tem origem no intestino. Então, cuide do seu intestino. Procure informações de como melhorar, de como ter uma qualidade melhor do funcionamento do seu intestino, porque isso é extremamente importante, certo? O segundo ponto que eu queria, a segunda dica que eu queria te dar é do jejum intermitente. Mas, Kate, o jejum intermitente, tem pessoas que têm dor crônica, são pessoas que têm um corpo inflamado, que têm dor. E o jejum, ele contribui também para essa desinflamação do seu corpo. Nosso corpo não foi feito para estar sendo processado, digerido, ficar sendo utilizado o tempo inteiro na nossa digestão. Nosso corpo precisa de uma pausa, né? E aí é o que nós chamamos, nesse período que você não come, ocorre o processo de autofagia. Mas, Kate, o que é autofagia? As suas células começam a se comer, uma célula comer a outra, né? E aí acaba comendo aquelas células velhas, aquelas células, acaba fazendo essa renovação na célula. E esse processo de autofagia é muito importante para o seu corpo, para ele liberando as toxinas, vai comendo essas células velhas, vai aparecendo células novas. Mas não é só por isso, né? É várias coisas, tem vários benefícios do jejum. E eu quero falar aqui alguns dos benefícios para você do jejum. Diminui a inflamação, consequentemente diminui seus quadros de dores. Quem tem dor de coluna tem um corpo inflamado, está num processo inflamatório. Então, você precisa trabalhar seu corpo por inteiro. Quando a pessoa chega aqui e fala, Kate, eu já fiz de tudo e eu não consigo me livrar da dor de coluna. Mas você já fez de tudo o quê? Como é que está seu corpo? Como é que está o funcionamento do intestino? Como é que está a sua ingestão de água? Então, você deve procurar entender seu corpo de uma forma integral. Aquela dor não está ali sozinha. Tem todo um sistema em torno daquela dor, certo? Então, assim, quando você faz o jejum intermitente, você repousa as células, melhora o seu sistema imune, evita a prevalência de bactérias ruins no seu intestino, que foi o que eu acabei de falar, né? As bactérias ruins ali no seu intestino, se aumenta ali a permeabilidade dessas bactérias ruins, ficam ali no seu corpo, melhora o sistema imune, evita a prevalência de bactérias ruins no seu intestino, equilibra a sua microbiota intestinal. Então você já sabe que é importante esse equilíbrio da microbiota do seu intestino, e o jejum intermitente acaba contribuindo também para esse equilíbrio, certo? Diminui a permeabilidade do intestino. Então, o jejum, como eu falei para vocês, ele também diminui essa permeabilidade. Quanto mais permeável tiver seu intestino, mais bactérias, mais coisas tóxicas seu corpo vai absorver. Tudo que é tóxico a gente quer eliminar e não absorver. Então, o jejum também aumenta essa permeabilidade, diminui essa permeabilidade do intestino. Diminui o diabetes. Quando você fica em jejum, seu pâncreas diminui a produção de insulina. Quando você dá uma pausa no seu organismo, é como se você fizesse um detox, né? O que eu acabei de falar, a autofagia. Você entra nesse processo de renovação natural celular. Se suas células vão sendo restauradas, vão sendo renovadas. Você dorme melhor quando você janta até umas 6, 7 horas. Diminui a incidência de doenças cardiovasculares. Faz a renovação celular, que diminui a incidência do câncer, né? Aumenta a massa magra, ajuda no processo de emagrecimento. Então, assim, já é comprovado cientificamente que o jejum intermitente tem infinitos benefícios, né? Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu já faço jejum intermitente há uns quase 4 anos. E de segunda a sexta eu vou lá, pulo meu café da manhã, vou até o almoço, né? Vou só na hora do jantar e faço minha atividade física também em jejum. Mas, Kate, você está falando para eu fazer isso? Não. Eu só estou abrindo a sua mente que o jejum intermitente também traz benefícios para você curar da sua dor de coluna. Como você vai fazer, quantas horas você vai fazer, se é bom para você ou se não é, isso aí você procure um especialista, um nutricionista para fazer seu acompanhamento. Eu só estou te informando essa possibilidade. Se você quiser se informar melhor, você vai procurar um nutricionista, um nutrólogo e ver essa possibilidade de fazer.
O que eu sugiro é que as pessoas, eu achava que o jejum não era para mim, né? Porque eu sempre fui muito de tomar café cedo. Eu acordava para dar aula às 6 da manhã. Às 6 da manhã eu já estava dando aula de Pilates. Então eu tinha que comer, porque eu dava aula de 6 até 11 ou até meio-dia direto. Então, eu sempre tomei café da manhã. Para mim, café da manhã sempre foi uma das principais refeições. E eu consigo fazer o jejum hoje em dia normal. Eu me sinto mais produtiva fazendo o jejum. Eu me sinto com mais energia. Já fiz jejum de 24 horas também. E eu me sinto bem. Certo? Eu me sinto super bem, eu me sinto mais produtiva, eu percebo que meu intestino começou também realmente a funcionar melhor. Então, assim, são diversos benefícios. E uma forma de você começar seria você aumentando um pouco essa pausa no seu organismo, essa pausa de digestão. Então, se você se você toma seu café, seu jantar às 7 da noite e você só toma café às 7 da manhã, então você já fez um jejum de 12 horas, né? Você já ficou 12 horas ali sem ingerir nenhum alimento calórico. Então, você já fez esse jejum intermitente de 12 horas. Kate, é o ideal, eu já começo a ter benefícios com 12 horas. Quanto mais tempo você for aumentando, melhor. Então, assim, se você já faz de 12 horas, tente fazer de 13. Começa assim, ó, ao invés de fazer 12 horas, de eu tomar meu café 7, eu só vou comer 8. Aí no começo você fica com um pouquinho de dor de cabeça e tal, mas daqui a pouco você se acostuma. Aí depois que você conseguiu fazer 13, aumenta um pouquinho para 14 e assim vá. Procure um profissional para te orientar a melhor forma para você. Eu fui fazendo assim, eu fui aumentando o tempo à medida que eu fui me acostumando, me adaptando melhor ao jejum. Então você procure a forma que fica melhor para você. E procure um especialista para te ajudar e te orientar nisso, certo? O terceiro ponto é para você jantar até as 8 horas da noite. Simples, né? Mas você nem imagina que o jantar, o fato de você jantar tarde, contribui para piorar a sua dor de coluna. Kate, deixa de invenção. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver a dor lá na minha coluna, que você disse que é o meu músculo lá profundo fraco, com a digestão, com o fato de eu jantar às 8 horas da noite? O que que acontece? Quando você ingere depois das 8 horas da noite, você vai dormir e seu processo digestivo ainda está lá rolando, né? Isso dificulta o seu processo digestivo. E a qualidade da boa digestão do seu organismo está intimamente ligada com a sua dor de coluna. Então você precisa ter uma digestão. Tudo que você puder fazer para melhorar a digestão dos alimentos que você ingere, melhor também para a cura da sua dor de coluna. Mas, Kate, que conversa é essa? O que é que tem a ver, né? O que tem a ver a digestão com dor de coluna? A digestão ruim, quando você ingere, tipo uma proteína, uma carne, que é uma comida assim, mais difícil a digestão. Quando você ingere, tipo à noite, próximo a dormir, e aí você vai e ingere esse alimento tarde da noite, e esse alimento não é corretamente digerido, esse alimento vai para o intestino sem digerir direito. E isso dificulta a absorção dos nutrientes e dificulta a absorção dos nutrientes no intestino. Então, assim, é importante você ter uma boa digestão até para aliviar suas dores, até para você curar suas dores de coluna. Então, assim, evite estar fazendo refeição depois das 8 horas, o melhor seria até umas 7 horas. Evite estar ingerindo, assim, um excesso de gordura, excesso de proteína, né? Você vê muito, assim, pessoas com problema de dor de coluna, com problema de estômago, que tem acidez estomacal, que tem uma dificuldade de digerir esses alimentos. Então, procure fazer essa refeição, esse jantar, o mais cedo possível, o mais longe possível da hora de você dormir, certo? Outro ponto que eu queria falar aqui é sobre a ingestão de suco de fruta. Se você está cansado, elimine o suco de fruta. O ideal é você o quê? Comer a fruta, né? Mas aí o que é que acontece? Eu falo isso porque nós brasileiros temos muito hábito de estar ingerindo suco. Você pega lá uma laranja, ao invés de você comer aquela laranja com a casca e tudo, com as fibras todas, e ingerir só uma, você pega, vai lá e faz o suco da laranja. Aí você pega lá e faz 4, 5 laranjas para fazer um copo de suco. Então você aumenta a sua ingestão calórica,
a sua ingestão calórica, né? Ao invés de ser 100 calorias, passou a ser 500, não sei, eu tô supondo aqui. E fora isso, você não ingeriu uma das melhores partes da fruta, que é a fibra, né? Então, assim, a frutose presente ali naquele suco, ela sobe seu índice glicêmico, ela tem alto índice glicêmico. Então, a outra dica minha simples tire o suco de fruta, e acabe fazendo o quê? Comendo a fruta. Coma a fruta com a casca, ingira toda essa fibra. Essa fibra vai ajudar no seu processo na melhor qualidade no seu intestino. Então faça isso. Quinta dica é ingerir água corretamente. Mas, Kate, como é que ingere água corretamente? A quantidade, né? As pessoas estão sofrendo desidratação crônica e as pessoas não sabem, não se dão conta disso. O fato de você sentir sede já significa que você está desidratado. Então é extremamente importante você ingerir uma quantidade ideal para o seu dia, de acordo com o peso do seu corpo. Mas, Kate, como assim de acordo com o peso do meu corpo? Se você pesa 70 quilos, vamos supor que você pese 70 quilos. Então, você vai pegar esses 70 quilos e multiplicar por 35. Você pega 70 vezes 35, 2,450 ml. Então, você tem que ingerir 2,5 litros. Mas, Kate, 2,5 litros, se você pesa 70 quilos. Então, se você pesa 70 quilos, você tem que ingerir 2,5 litros. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo que o seu corpo precisa. E de repente você é uma pessoa que pratica atividade física, que pratica muita atividade física, você precisa ingerir mais. De repente você mora num local muito quente, então de repente você acaba se desidratando mais e aí você precisa ingerir mais. Então, assim, não é só a quantidade, tem vários fatores que contribuem para essa desidratação. Então, identifique a quantidade mínima diária para você. Vamos supor que você tem 85 quilos. Vezes 35, 2,975. Então, o mínimo de uma pessoa que tem 86 quilos para ingerir são 3 litros de água por dia. Então, você pega o seu peso, ok? Então, eu peso 100 quilos, vezes 35, 3 litros e meio de água o mínimo que você tem que ingerir para o seu dia. Mas, Kate, o que é que tem a ver a hidratação com a minha cura da dor de coluna? Total, tem tudo a ver. Quando o seu corpo, o mínimo que seu corpo precisa é que você ingira 13 litros de água e você acaba ingerindo 2, às vezes 1,5. Minha gente, tem gente que passa o dia inteiro e não bebe água. Tem gente que pega ali, fica só bicando, tomando um pouquinho. Quando você vai somar esse pouquinho, a pessoa tá com sede, aí ela vai lá, molha a boca. Aí quando chega meio-dia, vai almoçar e toma um copo de suco, aí ela acha que está hidratada. É extremamente importante a hidratação. Mas por quê? Agora eu vou falar em relação à coluna. Quando você tem que ingerir no mínimo 3 litros de água por dia e você só ingere 2, tem 1 litro a menos aí de água por dia que você, no mínimo, deveria ingerir. O que é que acontece? Esses 2 litros vão o quê? Vai para a sua pele, vai para os seus músculos, vai para os seus órgãos vitais. Essa água está sendo pouca. Então, primeiro, o seu corpo envia para os seus órgãos vitais, para o seu coração, para o seu pulmão, para o seu sistema digestivo. E o que é que acontece? As suas articulações, as suas estruturas mais profundas, como a coluna, não chega água. Por quê? Porque não tem. Era para você ingerir 3 litros de água, você ingere 2. Então, essas estruturas mais internas, esses ligamentos mais internos, a sua coluna fica cada vez mais desidratada, porque simplesmente você não ingere nem o mínimo de água correto para isso. Então, o que é que acontece? Você acaba sobrecarregando, desidratando as suas articulações da sua coluna. Então, você precisa ingerir água se você quer se livrar das dores de coluna. Por isso que eu digo que quando você chega aqui e me diz que você já fez de tudo para se livrar da dor de coluna, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque tem várias coisas que norteiam isso e as pessoas não sabem.
As pessoas não sabem da importância da hidratação. Elas pensam que é só porque não tem sede e acabou. Mas nosso corpo tem muita água, a gente precisa de água. E assim, parece uma besteira, mas eu tenho, ele até me acompanha aqui, eu tenho um seguidor aqui meu, que ele me disse assim, Kate, ele participou de um desafio que eu fiz aqui, 21 dias, ele disse, a parte mais difícil para mim era beber água. Aí eu disse, sério, beber água? Ele disse, sério, porque eu fui acostumado no meu trabalho a estar bebendo água ali no bebedouro. Então eu bebia um pouquinho, eu não consigo, para mim é difícil pegar um copo e beber água. Para mim é assim, difícil como é que uma pessoa não consegue pegar um copo de água e beber. E para ele é difícil beber esse copo de água. Então, gente, a hidratação é extremamente importante. Se atente à sua hidratação, se você quer se livrar das suas dores de coluna, certo? Agora, pronto, o quinto ponto foi ingerir a água, se hidratar corretamente. O sexto ponto é o chá para se livrar da dor de coluna, é o espinheira santo, né? Você já deve ter ouvido falar que o espinheira santo é bom, porque o chá de espinheira santo é bom para o estômago, né? E eu te falei que é extremamente importante seu estômago digerir, você ter uma qualidade digestiva se você quer se livrar da sua dor de coluna. Você precisa, seu alimento tem que chegar no seu estômago e ele tem que ser bem digerido, a sua proteína tem que ser quebrada. Só que lembre que o processo digestivo começa onde? Na boca, né? Então, na boca você tem que mastigar várias vezes. Da sua boca, depois é que vai para o estômago e lá ocorre o processo digestivo, mas começa na boca. Quanto mais grossa for a camada, a mucosa da parede do seu estômago, melhor será o seu processo digestivo, melhor a proteína que você ingeriu será digerida, né? E essa proteína, esse alimento ali digerido, ele passa rapidamente para o intestino. Então, nada melhor que nessa região você tenha um processo melhor de digestão. Então, tudo que contribuir para manter o equilíbrio e o bom funcionamento do seu estômago ajuda no seu processo digestivo e ajuda na sua cura para se livrar da dor de coluna também, certo? Por isso que as pessoas conhecem, chá de espinheira santo é bom para quem tem úlcera, para quem tem problema de estômago. Então, para quem tem dor de coluna também, porque quanto melhor tiver essa sua digestão, quanto mais digerido tiver esse alimento, mais ele vai ser enviado para o intestino e chega lá no intestino, aquela proteína que foi digerida, que foi degradada, aquela proteína vai ser absorvida e vai ser enviada para o seu corpo e vai ser distribuída para os seus músculos, para os seus órgãos, vai nutrir o seu corpo. Então, faça o consuma o chá de espinheira santo também, para você se livrar das suas dores de coluna. Faça o chá de espinheira santo e ingira, né? Ingerir 1 vez, 2 vezes por dia, antes da sua refeição, né? Para dar aquela ajuda no seu processo digestivo. Então, o que é que acontece? Se tiver mais folhas que cabinho, né? Ali a espinheira santo, você não precisa ferver. Né? Quando você ferve ali a folha, você perde propriedades. Então, o ideal é você o quê? Você ferve a água, você bota essa água nas suas folhas e nos seus cabinhos do espinheira santo e deixa ele tampado ali numa infusão por uns 10 minutos. Depois você vai e consome esse chá, certo? Pode consumir você já pode deixar ele pronto para você ir consumindo ao longo dos dias, né? Lá na geladeira. Ah, vou almoçar agora, então deixa eu tomar um pouquinho do chá, porque eu sei que vai ajudar no meu processo digestivo, eu sei que vai ajudar no processo digestivo da proteína, e essa proteína ela vai ser digerida melhor, ela vai chegar melhor digerida no meu intestino e ela vai nutrir melhor os meus músculos e articulações, certo? Então, faça o consumo do chá de espinheira santo também. O outro ponto, a 7ª dica é o sono. Sim, Kate, o que é que o sono tem a ver com minha dor de coluna? Então, assim, quando o seu corpo lhe apresenta uma dor, já tem várias coisas ali relacionadas ali, né? Então, assim, nada é aquilo isoladamente. Então, quando eu falo, você tem que cuidar da sua coluna como um todo, é que se você tá com a dor ali na lombar e se você só tratar a sua lombar, sua dor vai aliviar, mas daqui a pouco ela volta. Certo? Daqui a pouco a sua dorzinha volta. Por quê? Porque você tem que trabalhar a coluna um todo,
Você tem que trabalhar o corpo como um todo. Então, se o seu corpo estiver inflamado, quem tem dor, tem lesão, quem tem dor, tem corpo inflamado. Então, como é que eu vou estar ali com uma lesão na minha coluna e aí o meu corpo, o meio está inflamado, meu corpo está inflamado? Lógico que esse processo de você recuperar dessa lesão vai ser mais lento. Então, é um todo. Então, você dormir melhor, você se hidratar melhor, tá tudo muito relacionado. E aí agora a gente vai falar do sono. O que é que tem a ver o sono? É no sono que você se regenera. Então, se você tem uma lesão aqui na coluna, né? Se você tem uma lesão aqui na coluna, para essa região da sua coluna, para essa lesão se recuperar, ela vai precisar o quê? Se regenerar, as células precisam ser regeneradas, você vai precisar o quê? De repouso, você vai precisar de um sono de qualidade. E é no momento que a gente está dormindo, que o nosso corpo descansa, que as células se regeneram, que o nosso organismo se restabelece. Então, essa pausa é extremamente importante, porque quem tem dor, quem tem lesão em coluna, tem um corpo cansado, tem um corpo fadigado, tem um corpo estressado. Então, você precisa ter uma higiene do sono. Se você for botar aí no YouTube higiene do sono, vai aparecer diversas dicas. Muitas dicas para você realmente dormir melhor. Ah, Kate, mas aí como é que eu faço então para dormir melhor? Uma eu já falei, né? O fato de você jantar 8, 9 horas da noite, aí na hora que você vai dormir, você tá pesado. Seu corpo tá ali, ó, e gastando energia, tá ali ativo no processo digestivo, onde que na verdade já era para ter digerido aquela comida, você já tem que entrar no momento de desacelerar, certo? Então assim, coma, jante cedo. Quanto mais cedo você for jantar, melhor. Ah, Kate, é porque às vezes quando eu janto, eu sou tão acostumada a jantar mais tarde, que quando eu acabo jantando mais cedo, eu fico, quando eu vou na hora de dormir, eu tô com fome. Não tem problema, você pode ir lá e comer uma fruta. Aquela fruta rapidamente vai ser digerida, mas a proteína, o carboidrato, o seu jantar mais pesado, ele já foi digerido. Então, faça essa ingestão dos alimentos mais cedo para também ajudar na qualidade do seu sono. Então, assim, desligar, tirar a tela, essa luzinha azul do celular, da televisão, ela deixa a gente no estado de alerta. Então, se você tem um hábito de dormir às 10 horas da noite, se desapegue dessas luzes a partir das 8, umas 2, 1 hora antes. Mas, Kate, hoje em dia a gente fica ali no celular, lendo livro, a gente faz não sei o quê. O que é que acontece? No celular tem um próprio aplicativo que você tira. O meu celular, acho que eu tiro às 7 da noite. A luz azul e ele fica com a luzinha amarela, né? Então, na televisão não dá para fazer isso. Tem uns óculos também que você acaba usando para fazer essa mudança. Mas no celular, eu acho que todos os celulares têm, e a partir de tal horário ele pega e bota a luzinha amarela, porque essa luz do celular, ela dificulta o nosso sono, né? Então, assim, durma num ambiente fechado, num ambiente sem luz, sem aquela incidênciazinha ali de luz, para estar te incomodando, para estar te despertando. O celular, deixe longe de você. Não adianta você botar seu celular para carregar e você está deitado aqui, seu celular está carregando aqui. Olha a quantidade de energia, de corrente elétrica que passa ali para carregar seu celular. Então, deixa o celular lá no chão, lá longe da sua cabeça, longe do seu corpo. Então, assim, são mecanismos, são coisas que você faz, que você procura para dormir melhor. Para ter uma qualidade melhor de sono e para você contribuir também no processo de regeneração da sua lesão da sua coluna, certo? Então, se hidrate bem, cuide do seu intestino, cuide do seu estômago. E agora você entende que não é uma coisa, e aqui nos meus vídeos eu falo o tempo inteiro, o mais importante é o exercício. Lógico, se você fizer tudo isso, se você cuidar do seu intestino, se você cuidar do seu estômago, e você não fizer o exercício, porque com o exercício você vai fortalecer toda essa musculatura aqui profunda que sua coluna precisa. É com o exercício que você faz isso. Então, se você cuidar de todo o meio, se você cuidar da sua alimentação, do seu sono e tal, e você não se exercitar, seu músculo vai continuar fraco. Seu músculo vai continuar fadigado. Seu músculo postural, aquele lá grudado na sua coluna, vai continuar fraco. E você não vai conseguir se livrar das suas dores de coluna. E o meu objetivo aqui é fazer você
se livrar das suas dores de coluna. Agora, a minha parte é que eu faço, eu trago informação, eu trago conhecimento, eu trago exercícios, eu trago aqui o meu método que eu aplico com meus alunos no meu método DC0, que são alongamentos terapêuticos, onde alongamentos que realmente trabalham essa musculatura aqui que você precisa. Alongamentos que realmente trabalham o trilho anatômico inteiro do seu corpo, porque nosso corpo não é uma região, nós somos um todo. Então a gente precisa trabalhar o corpo inteiro, o tempo inteiro, o tempo todo, para você conseguir se livrar das suas dores de coluna. Bom, era isso que eu tinha para falar a vocês nesse vídeo hoje, essas 7 dicas que vão contribuir no seu processo de cura definitiva das suas dores de coluna, certo? Me siga aqui nas redes sociais, tem vídeos longos, esses vídeos aqui como esses informativos, tem vídeo todos os dias nas minhas redes sociais, faço lives de exercícios, somente com exercícios práticos, faço live de perguntas e respostas e vários temas que são abordados aqui nessa parte do Viver Sem Dor de Coluna, certo? E é isso aí, compartilhe esse vídeo com quem precisa se livrar da dor de coluna e esteja aqui, porque todos os dias eu estou aqui com muito conteúdo para te ajudar, porque você merece viver uma vida sem dor de coluna. Tchau, tchau.